Irmãos, eu estava atendendo uma pessoa hoje no gabinete e a gente estava conversando e entramos no assunto de José. E a gente começou a conversar sobre José e conversamos, até mais a pessoa do que eu, falando sobre a vida de José, sobre tudo aquilo que ele passou, sendo um jovem e sofrendo perseguição dos seus irmãos, inveja, ódio, até que ele chega no momento literalmente de se encontrar no fundo de um poço, agredido, maltratado, é vendido como escravo e vai para um lugar bem distante da sua família e passa anos e anos distante da sua família, vendo a vida dele caminhar para um caminho que aos olhos humanos parecia que daria tudo errado. Acredito que você conheça a história de José. E tem momentos, irmãos, que as coisas a gente pensa que vai dar certo e dá errado de novo. Quando parece que está tudo bem, acontece alguma coisa. E José vive um pouco disso, não é? Chega na casa de Potifar e ele começa a se destacar. Eu não vou pregar sobre José não, tá? E começa a se destacar. E é colocado como administrador. Potifar começa a reconhecer todo o esforço dele. Mas a mulher de Potifar começa a seduzir aquele jovem. E aquele jovem, sendo alguém fiel a Deus, ele foge. E mesmo sendo fiel a Deus, recebe a prisão. Aí ele está lá na prisão. E tem 2 funcionários lá de Faraó. E Deus dá o dom para ele de revelar sonhos. E ele revela o sonho e fala que um vai morrer e o outro vai ser restituído. E fala: quando você for restituído, lembra de mim. Eu estou aqui, revelei seu sonho. Mas aí José vai aprendendo que nem sempre a gente recebe o bem de quem a gente faz bem. E acontece que ele revela em sonho, mas a pessoa se esquece de José e ele continua lá. Até que no tempo de Deus e não dele, Faraó tem um sonho. Aí sim aquele homem se lembra que lá na prisão teve alguém que revelou o sonho dele. Faz com que José chegue até Faraó. Ele revela o sonho de Faraó e tudo começa a mudar na vida de José. Mas enquanto conversava com essa pessoa no gabinete, ela falou: eu olho para a vida de José e tenho a impressão que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele sentia um conforto como se Deus bastasse para ele. Deus basta. Eu estou longe da minha família. Eu fui arrancado da minha família por causa de perseguição, de inveja, fui vendido. Mas eu tenho a presença de Deus. Deus basta. Eu fui injustiçado na casa onde estava. Fui parar na prisão. Tinha tudo para maldizer, amaldiçoar. Eu fui fiel a Deus e recebi como prêmio a prisão. Mas Deus basta. Quem eu fiz o bem não se lembrou de mim, mas Deus basta. E é verdade, irmãos. E precisa ser verdade na nossa vida. Deus basta. Mas eu quero te chamar a atenção numa coisa aqui. Olha, precisa deixar de ser apenas teoria. Porque às vezes é só teoria, irmãos.
Às vezes é bonito demais a gente dizer isso aqui. Às vezes é só teoria. Não, que Deus basta. Só que quando chega a hora, irmãos, a gente não faz valer essa expressão e ela fica só na teoria. Quero dizer mais. Precisa deixar de ser apenas canção. Eu sei que essa semana todo mundo ficou cantando Cristo tu és tudo, Cristo tu és tudo, Cristo tu és tudo, por causa do congresso. Quem foi no congresso ficou e está até hoje, Cristo tu és tudo, Cristo tu és tudo. Irmãos, precisa deixar de ser apenas uma canção, porque às vezes é só uma canção, às vezes está só na canção. E aí, conversando no gabinete, tomado por essa expressão Deus basta, embora eu tivesse com a mensagem pronta para hoje, eu decidi, entendo que foi direcionamento de Deus, voltar num texto que não tem muito tempo que eu compartilhei com os irmãos, mas faço isso entendendo que é a vontade de Deus que eu volte nele nessa noite. E quando é assim, não importa, irmão, se eu pregar uma palavra hoje, domingo que vem, eu senti o desejo que eu tenho que voltar nela, você vai ouvir a mesma palavra. Então eu quero voltar em dois textos, que a gente vai fazer uma analogia nesses dois textos. O tema da mensagem de hoje, você que está aqui, você que está nos assistindo, você que vai editar o vídeo, o tema da mensagem de hoje é Deus basta, tá bom? Abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22. Nós leremos os versículos de 1 a 19. Gênesis capítulo 22 é o primeiro texto, depois nós partiremos para um outro, mas no segundo momento. Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 19. A gente vai até onde o tempo permitir, tá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois caminharam juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez,
O anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não dá para gastar muito tempo aqui falando da história de Abraão, e acredito que você também já conheça. Ainda que não muito, conheça o suficiente. Abraão é o primeiro patriarca. É o homem escolhido por Deus para iniciar o relacionamento com o povo escolhido de Deus. Abraão sai debaixo de uma promessa da sua terra, mas vê o seu caminho caminhando para o oposto dessa promessa. Para um pouquinho para pensar nisso. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra de teu pai, vai para uma terra distante que eu lhe mostrarei. Multiplicarei a tua descendência, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei da tua descendência um grande e numeroso povo. Só que Abraão sai de Harã velho, com uma esposa velha, e sem filho, e sem poder ter filho. Se já eram velhos, passam os anos e eles continuam mais velhos. Você que é velho, com todo respeito, vai passar o ano, você já é idoso, né? Chegou no 40, já tá caminhando para lá, e vai passando o ano, você vai ficando mais velho. E nada de Abraão e Sara conseguirem ter um filho. E se não tem um filho, como que a descendência dele vai ser numerosa e Deus vai fazer grandes coisas a partir da sua descendência? Aí acontece tudo o que aconteceu, todo aquele episódio, você pode ler no livro de Gênesis. Eles vão passando de lugares, até que eles se precipitam lá e decidem que Abraão vai ter um filho com Agar. Acontece muita coisa. Até, irmãos, presta atenção, até que nasce Isaac. E eu quero que você preste atenção nesse momento aqui também. O que é Isaac, irmãos? Tenta entender o que é Isaac para Abraão. Podem falar. O que é Isaac para Abraão, irmãos? Uma promessa. Mais do que uma promessa, irmãos, é mais do que uma promessa. Eu olho e vejo que Isaac, e vê se você consegue entender isso na sua vida, é a confirmação de Deus para Abraão, que é ele que está nesse negócio. E que não foi uma voz qualquer que apareceu para ele e falou: olha, sai daqui e vai para um lugar distante, muda a sua vida por completo. Porque eu imagino, irmãos, que Abraão tivesse crise nesse sentido. Deus, foi o Senhor mesmo que apareceu para mim? Deus, foi o Senhor mesmo que mandou deixar minha vida pacata lá com a minha esposa num final de vida e sair e mudar tudo? Foi realmente o Senhor que falou comigo, irmãos? Irmãos, Isaac é a voz de Deus para Abraão. Abraão, foi eu que apareci para você, sou eu que estou nesse negócio. É muito bom receber os Isaques na nossa vida, é ou não é? É muito bom, irmãos. A gente passa um deserto, a gente passa uma prova, mas chega o Isaac. O Isaac é o refrigério de Deus.
O Isaac é a bênção de Deus se tornando realidade na nossa vida. O Isaac é o emprego daquele que está batendo a porta em busca do emprego. O Isaac, irmãos, é a restauração da família, daquele que não aguenta mais viver a família destruída. Isaac é o cumprimento da promessa, do impossível acontecendo na nossa vida. Irmãos, é muito bom receber o Isaac. Mas um dia Deus aparece e pede o Isaac. Se Isaac era mais que um filho, irmãos, Deus está pedindo só um filho, como se fosse muito fácil falar, não, só um filho, né? Como se ele estivesse pedindo só o filho, já fosse qualquer coisa. Não, irmãos, Deus não está pedindo só um filho, Ele está pedindo tudo. Quando Ele pede Isaac, Ele está pedindo tudo. O sentido da vida de Abraão era Isaac. A promessa de Deus era Isaac. A confirmação de que Deus estava no negócio era Isaac. Tudo que ele já havia caminhado até ali, irmãos, Isaac que fez aquilo valer. E aquilo ter sentido, e Deus aparece e pede Isaac, irmãos. Deus não está pedindo só um filho, Deus está pedindo tudo. Tudo. Agora eu chego onde eu quero chegar. E o que ele faz? Ele entrega. Ele entrega. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, você já veio até aqui. Mas a partir daqui, você vai ter a mim e mais nada, porque eu estou pedindo tudo. E Abraão, na sua atitude, está dizendo o que eu falei aqui na introdução? Ele está dizendo que Deus basta. Ele está dizendo que Deus basta. Ele está rompendo, irmãos, essa dificuldade que eu falei que a gente tem, para que isso deixe de ser teoria e vire prática. Ele está rompendo, irmãos, essa dificuldade que eu falei que nós temos, para que isso deixe de ser uma canção e se torne uma verdade. Abraão está fazendo isso ser real na sua vida. E ele está dizendo para Deus, quando ele pega o seu filho, quando ele sai de casa, quando ele prepara os empregados, quando ele prepara os animais e quando ele sobe aquele monte, ele está adorando a Deus por dentro e dizendo: Deus, o Senhor basta, e ainda que eu perca tudo, o Senhor basta. Ninguém gosta de perder, irmãos. Perda é luto. Não se vive luto só com entes queridos que falecem. Luto é perda. Ninguém gosta de perder. E Abraão está dizendo: eu estou perdendo, mas o Senhor para mim basta. Eu posso perder tudo, mas se eu tenho a Ti, o Senhor para mim basta. Irmãos, às vezes a gente condiciona a nossa razão de vida em coisas e pessoas. Isso sou eu e você, somos todos nós. A gente tem uma facilidade muito grande, irmãos, para condicionar a nossa alegria, para condicionar o sentido da nossa vida em coisas e pessoas.
Nós temos a facilidade de condicionar a nossa alegria, o sentido da nossa vida em coisas e pessoas. Para refletir um pouco comigo. Nós somos a geração que tem dificuldade para viver satisfação. Porque quando uma coisa acontece, a gente está buscando que outras aconteçam, para que a gente se dê por satisfeito. Em outras palavras, nós raramente estamos satisfeitos. Deus pede tudo para Abraão, e Abraão diz com seu gesto: o Senhor para mim basta. É por isso que ele transforma, irmãos. E aí a gente pode entender algumas coisas na nossa vida. É por isso que ele transforma a provação em adoração. Só é capaz de transformar a provação em adoração quem olha para Deus e entende que Deus basta. Pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 22, versículos 4 e 5. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Leiam comigo a última expressão. Depois de adorarmos, mais uma vez, depois de... O que ele está indo fazer? Ele está indo sacrificar seu filho. Ele está numa prova. Mas ele transforma isso em quê? Adoração. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue adorar, irmãos, como deveríamos? Porque a gente está dizendo para Deus que Ele não nos basta. Sabe por que muitas vezes a gente é tomado pelo que as pessoas fizeram, e isso impede a nossa adoração, pelos problemas, pelas circunstâncias, e fazemos com que isso comprometa toda a nossa adoração a Deus, porque indiretamente a gente está dizendo que Ele não basta. Irmãos, não tem outra forma de dizer isso daqui. Compartilhar uma coisa com os irmãos. Essa semana nós tivemos um culto muito abençoado aqui domingo à noite. Essa semana algumas pessoas, não foi uma só, me fizeram perguntas do tipo: pastor, por que todos os nossos cultos não são como foi o de domingo? Porque domingo tinha uma entrega maior, já que culto é entrega, havia uma entrega maior. Por que nós não conseguimos muitas vezes ter todos os cultos na mesma atmosfera, na mesma vontade e no mesmo desejo do que foi o culto de domingo? Porque muitas vezes, irmãos, a gente entra por essa porta, ainda que de uma forma não intencional, mostrando que tem algo impedindo a nossa adoração. E quando fazemos isso, estamos indiretamente dizendo para Deus que Ele não nos basta. Porque no momento, irmãos, que eu e você conseguirmos nos desapegar de tudo,
de todos e de qualquer circunstância, porque entendemos que estamos no melhor momento, e que esse momento é o momento mais importante, porque estamos aqui como igreja, para prestar um culto a Deus, o nosso Pai, para exaltar o nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Se fizermos isso e declararmos para Ele que Ele nos basta, enchermos o nosso coração, tal como Abraão encheu o seu, não teremos resultados diferentes. Aqui não seja um momento do derramar da presença de Deus em nós. Não entenda como crítico, eu vou dizer, irmãos, que isso faz parte de todos nós. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente chega aqui, irmãos, e a gente não consegue abrir a boca para louvar ao Senhor. Precisamos ficar alertas, irmãos. Se tem algo que está aqui, mas está nos tirando daqui. Porque quando isso acontece, nós não estamos subindo o monte e dizendo para Deus que Ele basta, tal como fez Abraão. Vai rapidamente agora com a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 33. Versículo de 1 a 3, e depois os versículos 15 e 16. Êxodo capítulo 33, versículo de 1 a 3, e depois os versículos 15 e 16. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. 15 e 16 agora os versículos. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Rapidinho, congela tudo que falamos de Abraão aqui, vamos rapidinho aqui em Moisés. Deus está desejando castigar o povo. Grave uma coisa: Deus ama a todos, é uma verdade, mas Deus não se agrada de todos. E nesse momento Deus não está se agradando desse povo, esse mesmo que Ele começou lá em Abraão. Deus reúne Moisés e faz o oposto do que fez para Abraão. Para Abraão, Deus está dizendo: Abraão, eu quero tudo, e você vai ficar apenas comigo. Para Moisés ele inverte: Moisés, vai, eu vou abrir o caminho para você, eu vou mandar anjos, eu vou conceder vitória, mas eu não vou. Os irmãos entenderam? Com Abraão era só a presença de Deus e mais nada, era perda. Com Moisés é tudo, mas sem a presença é ganho. O que Moisés faz?
Imagina uma criança com pirraça. Eu não vou. Porque tudo sem a sua presença não faz o menor sentido. Se Deus bastava para Abraão, Deus também basta para Moisés. Onde eu quero chegar aqui, irmãos, e caminho agora para a conclusão dessa palavra. Na vida a gente vive perdas e ganhos, derrotas e vitórias, lutos e conquistas. Na vida a gente enfrenta os desertos e recebe as bênçãos de Deus. Passamos por momentos terríveis, mas passamos por momentos também de glória, prazerosos, que trazem paz, alegria. Nos dois episódios, algo se evidencia, que é o fazer questão de, não importa se é na perda ou no ganho, se é no choro ou na alegria, não importa o que o texto está nos mostrando, o que importa é Deus conosco. O que importa é a presença dEle. Não importa se é treva ou se é dia, não importa se é nublado ou se é ensolarado, não importa se é no choro ou na alegria, o que importa é Deus. Porque você pode perder tudo, mas se você tem Deus, você pode ficar em paz, e ao contrário disso, você pode ganhar tudo, mas se é sem Deus, você não vai ter paz. Tudo sem Deus não faz o menor sentido. E ainda que eu perca tudo, mas eu tenha a presença dEle, eu tenho sentido. Logo, irmãos, a nossa vida consiste na real necessidade de termos e sentirmos a presença dEle. A presença dEle. Só que tem mais uma coisa. Às vezes Ele nos pede algo. Eu já preguei aqui sobre a parábola do filho pródigo, e numa das mensagens eu disse que eu gosto desse filho pródigo. Porque se você quiser julgá-lo, você pode julgar. Se você quiser falar mal dele, você pode falar. Mas você só não pode dizer uma coisa: que ele não tem coragem de romper, porque ele tem coragem de romper. Quisera muitos jovens fossem como o filho pródigo, que errassem, mas tivessem coragem de romper quando estão no erro. O problema é que muitos chegam na lama, igual o filho pródigo chegou, e não tem coragem de romper, e não sabem pegar o caminho de volta. Você pode falar o que quiser desse filho, mas ele, quando se encontrou na lama, ele lembrou da casa do pai, e ele falou: eu vou pôr um fim nisso aqui agora. Ele arrumou a mala, ele pegou o caminho de volta, ele foi para o braço do pai. Às vezes, Deus nos pede aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Não estou dizendo que esse foi o caso de Isaac. Estou só fazendo uma alegoria, uma analogia, porque eu quero dizer. Às vezes Deus nos pede algo. Ou às vezes,
você vai se ver tendo muitas coisas, mas não tendo Deus. Se você tem tudo e você não tem Deus, você não tem nada. Porque tudo sem Deus não faz o menor sentido. Concluo dizendo que o que faz diferença na nossa vida, irmãos, não são as estações. Porque as estações existem. E nós passamos por ela. Tem dia que está tudo florido. É primavera. Tem dia que não tem nem folha na árvore. Os galhos estão secos, porque é outono. Tem dia, irmãos, que está sol, que tem luz, que está calor. E tem dia que está nublado, cinzento e chuvoso, porque as estações existem. E grave uma coisa, elas sempre vão existir. O que muda na nossa vida não são as estações. O que muda na nossa vida são as prioridades, são as essências, são as escolhas, porque nós podemos passar por todas as estações em paz, desde que escolhemos passar por elas, dizendo para Deus: Deus, o Senhor para mim basta. Está florido. Eu saio, o dia está florido, tem flores. Deus basta. Tem sol. Deus basta. Mas se o dia está cinzento, se o dia não tem cor, e se as árvores estão sem folhas, Deus basta. E Paulo ouviu de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fraqueza do homem pode se transformar em força nas mãos de Deus. Você não é forte quando você se vê pelas suas circunstâncias. Você é forte na sua fraqueza, porque tem poder de Deus se aperfeiçoando em você. Você está fraco? Deus te faz forte nessa noite. Deus coloca força na sua vida. Deus te abençoe. Ministério de Louvor.